Nós estamos dizendo que nós estamos encerrando a nossa primeira fase do tema Semeando para Colher. Os irmãos se frustram no trabalho de vocês? Eu quero dizer que às vezes eu me frustro um pouco. Sabe por quê? Porque eu oro bastante, pedindo para Deus o assunto, o que eu devo falar, e às vezes eu percebo que não é 100% que recebe a palavra, que aplica a palavra. Então isso me frustra um pouquinho. Mas aí eu vejo, preocupado com isso, a Bíblia sempre me conforta, me consola. E lá em Provérbios 9:9, Deus me levou para Provérbios capítulo 9, versículo 9, onde diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, a minha função é esta, de dar instrução e de ensinar. E será ainda mais sábio, e crescerá ainda mais aqueles que ouvem. E aí eu me lembrei também do texto que nós encerramos a mensagem de domingo passado, que foi Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, queridos, o que nós vamos estudar nesses dias, temos estudado, além de ouvir, pratique, receba, e o Deus de paz será convosco. E nós vamos fazendo o que Deus tem nos ensinado e nos mostrado para fazer. Então, nós encerramos hoje esta primeira fase. Domingo que vem, nós vamos iniciar, aliás, no primeiro domingo de maio. Maio é o mês da família e todo mês de maio nós trabalhamos sobre esse tema. Então, em maio o tema será Semeando em Família. Cada domingo nós trabalharemos sobre como semear em família. E no último domingo de maio, nós vamos desafiar para que todos os familiares estejam presentes. Não é? Desde já, comece a orar. Se seu marido, se a sua esposa, se seus filhos, se seus pais não vêm, comecem a orar. E no último domingo de maio, nós vamos fazer o culto da família, convidando todos os familiares para estarem presentes. Muito bem, mas hoje nós vamos encerrar esta primeira fase, falando sobre a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita. E nós vamos ler em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem em pé e lerem comigo. Gálatas 6, versículo 7. Podemos ler juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gostaria de ouvir as vozes femininas. Vamos lá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os homens, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Todos juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo para o Senhor uma palavra que viesse do teu coração para o nosso coração. E eu creio que o Senhor tem nos dado esta palavra. Então, que tu prepare-nos para ouvi-la, recebê-la, aceitá-la, praticá-la, e que saiamos daqui edificados pela tua palavra. Me usa, me unja, perdoa os meus pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, o texto começa com uma advertência. Não se engane, não se engane. Não pense que você pode ter uma boa colheita se não semear e não semear bem. Não se iluda, porque se você
não semear e não semear bem, não vai ter uma boa colheita. É interessante que muitas pessoas sonham em ter uma boa vida, em serem felizes, em saírem-se bem, mas descuidam-se do semear. E se não semeia e não semeia bem, não vai colher coisa boa também. Então, há uma lei chamada Lei da Semeadura. E através dessa lei, percebe-se que há uma relação íntima entre semeadura e colheita. Uma coisa está ligada à outra. A lei da semeadura, ela determina o nosso futuro. O nosso futuro depende daquilo que semeamos hoje. Assim sendo, eu gostaria de ver algumas dessas leis. A primeira lei: somente quem planta, colhe. Somente quem planta, colhe. Isto dá-nos uma grande responsabilidade, porque colhemos se semeamos. Então, antes de colher, nós temos a responsabilidade de semear, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Nós só podemos tirar da vida aquilo que colocamos, aquilo que plantamos. Só colhemos se plantamos e o que plantamos. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Então, se fica na vida olhando somente para as nuvens, para o vento, e tem uma vida assim, que é conhecida como ao Deus dará, Deus não dará se não semearmos. Não se aplica também o deixa a vida me levar, porque quando se deixa a vida levar, leva, mas não colhe nada. Agora, uma coisa importante, queridos. Nós, de cabelos mais brancos, outros sem tanto, já sabem essa verdade. A vida passa rapidinho. Mais rápido do que a gente gostaria que fosse. Mais rápido do que a gente espera. Então não dá para ficar olhando para as nuvens, para o vento, porque a hora que viu, a vida passou. Então a semeadura tem que ser rápida para dar tempo de colher. Senão, quando chega na hora de colher, não colhe porque não plantou no tempo de plantar. A vida passa muito rápida. É uma pena que a gente só descobre isto quando a vida já está mais para o fim do que para o começo. Então, quem deixa para semear, de semear? Alguns deixam de semear por causa de situações adversas. Não dá tempo hoje de plantar para o futuro, não dá tempo de semear, a vida está muito difícil, eu não consigo, eu tenho que viver o dia a dia, mas não dá para plantar, para semear, para preparar o futuro, porque a vida está difícil. Agora, é o seguinte: quem está vivendo em tempo difícil e diz que não dá para semear, a vida lá na frente vai ser mais dificultosa, porque não vai ter o que colher. E quanto mais a vida passa, a idade chega, mais difícil vai ficando também, porque uma série de circunstâncias vão acontecendo. Existem pessoas que estão passando necessidades, dificuldades, lutas, por não terem plantado no passado. Ah, foi muito difícil, eu não plantei, e hoje não tenho o que colher.
Mas existem alguns que, permitam-me a expressão, ralaram no passado, mas plantaram e agora estão colhendo. Daqui a pouco eu vou comentar com os irmãos sobre a questão que às vezes a gente quer colher sem ter plantado, ou então colher antes do tempo. Então é preciso o tempo da semeadura, semear, para no tempo da colheita, colher. O Salmo 126, versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, muitas vezes, e nós vamos daqui a pouco nos aprofundar um pouco mais nisso, mas muitas vezes a semeadura é feita com lágrimas, é feita com lutas, é feito com dificuldades. O lavrador não espera um dia sem sol, tranquilo, não vai de guarda-chuva, guarda-sol. Ele vai semear muitas vezes em dia muito ensolarado, que ele sai de lá com a sua pele toda queimada. E nesse dia ele tem de ir trabalhar, ele vai trabalhar, porque se ele esperar somente um dia, hoje não está sol quente, hoje está tranquilo, hoje eu posso semear, ele não vai semear e não vai colher. Existem fases que a semeadura exige mais dedicação, mais empenho. Então, a primeira lei é esta: somente quem planta, colhe. E eu termino esta primeira lei dizendo: persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista, não desista. Continue plantando, porque só colhe quem planta. A segunda lei é que colhemos o que semeamos. Não espere colher frutos se você só planta capim. Não espera colher coisas boas se você não se empenha em plantar coisas boas. Nós colhemos o que semeamos. É interessante que hoje eu liguei para minha mãe e não comentei nada com ela sobre o que eu preguei de manhã, sobre o que pregaria, conversando com ela, como que ela estava. E ela disse para mim: ai, filho, Deus tem me dado muito mais do que eu semeei. Deus tem me dado muito mais do que eu semeei. Eu estava aqui com uma vontade de tomar um cafezinho com um pão integral, e ela não sai mais para fazer as suas compras. E eu estava sem nada, que tinha acabado o pão integral aqui em casa. Sabe que uma irmã que eu levei para Jesus me telefonou e disse: Dona Nair, eu estou ligando aí para levar um pãozinho para a gente tomar um café junto. E ela trouxe um saco de pão integral e nós tomamos o café juntos. Uma senhora que ela levou para Jesus. E eu perguntei: mamãe, a senhora vai para a igreja? Vou, claro. E como que a senhora vai? Ah, filho, eu não disse que Deus dá mais do que eu semeei? Não falta pessoas para passar aqui e me levar para a igreja. Então, queridos, nós colhemos o que semeamos. O capítulo de Jó, capítulo 4, versículo 8, diz assim: os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Eu penso que eu não cometo nenhuma heresia se eu ler esse texto assim: os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Ou seja, semeia mal, o que vai colher? O mal. Não semeia bem, o que vai colher? Má colheita. Então, quer colher coisa boa? Plante coisa boa. Agora, uma coisa importante: nós estamos plantando, semeando o tempo todo. Todo o tempo nós estamos plantando, semeando coisas boas ou não tão boas. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações
são sementes. São sementes. Nós iremos colher de acordo com o que plantamos. Tudo começa com uma semente. Então a gente precisa cuidar bem de cada momento da nossa vida, porque nós estamos plantando. Como conversamos com uma pessoa, quando falamos alguma coisa, da forma que nós agimos, da forma que nos portamos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós estamos plantando. A semente que nós lançamos determina o que nós vamos colher. Se há negligência no plantar, ou se a semeadura de sementes, estas são defeituosas, pode resultar uma colheita ruim. Então, a nossa vida, conforme diz o texto que lemos, nós não podemos ficar olhando para as nuvens, nem sermos levados pelo vento, porque cada momento nós temos responsabilidade, porque nós estamos plantando, e do que nós estamos plantando vai depender a nossa colheita. E, aliás, existem muitos campos de semeadura. Por exemplo, nós precisamos semear na nossa vida pessoal, na nossa vida, cuidar de nós. Às vezes nós corremos tanto, não nos preocupamos conosco mesmos, por exemplo, cuidar da saúde. Às vezes nós descuidamos da saúde, e enquanto se é jovem, sabe, faz de tudo, exige muito do corpo, e lá mais na frente, o corpo vai exigir, vai cobrar. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde, agora eu tenho autoridade para falar, cuidar da nossa saúde, fazer exercício físico. Hoje eu posso falar, ontem eu fiz. Cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa alimentação. Tem gente que come de tudo e come tudo de tudo, não é? Aí o corpo vai cobrar, semeando. Tempo de descanso, tempo de lazer. Do jeito que nós tratamos o nosso corpo hoje, ele cobrará cedo ou mais tarde. Então, queridos, a verdade é que muitas vezes a gente não cuida da gente mesmo. Não vai ao médico, não faz os exames de rotina e vai deixando. Então, nós precisamos semear em nós mesmos, na nossa vida pessoal, para que vivamos longa vida e vida boa. Vida longa para quem não tem saúde, seria melhor, então, já descansar logo. Então, eu penso que todos nós queremos vida longa, mas vida que vale a pena. Para isso, nós precisamos. E não dá para deixar para cuidar disso só depois da velhice. Na velhice, nós vamos colher o que nós plantamos. Precisamos semear na família, na vida do cônjuge, na vida do marido, na vida da esposa, semeando desde cedo. Vai chegar um tempo em que é chamado do ninho vazio. E muitos, quando chegam no ninho vazio, não sabem mais o que fazer. Um olha para o rosto do outro e fica, não sabe o que fazer. Mas se semeou, se cuidou, se trabalhou, vai ter prazer de estar juntos. Então, semeia na vida do cônjuge, na vida do marido, na vida da esposa. Trate bem, trate bem. E eu digo assim, todos precisam tratar bem, mas nós homens temos que tratar melhor ainda, porque quando chega a idade, quão necessidade, quão dengoso, a gente não sabe nem tomar um remédio sozinho. Então, se cuidou bem, tratou bem, semeou, vai ter o remedinho com a aguinha na mão, vai aqui, vai o cuidado. Então, semear para poder colher, semear na vida dos filhos, tratar bem dos filhos, acompanhar, amar, ter tempo para os filhos, porque é natural que os filhos cresçam e eles vão ter a família deles, mas se semeou, vai ter sempre o cuidado, o amor, a atenção. Então são coisas que às vezes a gente não pensa.
enquanto é jovem, enquanto os filhos são pequenos, e depois lá na idade quer colher. Não colhe. Não colhe. Então precisamos semear amor, perdão, bondade, gentileza. Eu sei que vocês já sabem disso. Eu só queria lembrá-los, para que semeiem, para que colham coisas boas. Precisamos semear na vida material. Deus quer que sejamos prósperos, mas não cai do céu, sabe? O dinheiro, as coisas que precisamos. Algumas pessoas não colhem porque não souberam cuidar, administrar, guardar, preparar. Então, nós precisamos também semear na vida material para que, muito especialmente, quando a idade vai chegando, a gente tenha essa tranquilidade. Eu aprendo muito com os mais velhos, porque diz que a gente é errando que se aprende. Isso não é verdade. A gente pode aprender com os erros dos outros. E quando eu iniciei o meu ministério, eu percebia que muitos pastores, a grande maioria dos pastores na época, moravam em casa chamada casa pastoral, casa paroquial. Quando se jubilavam, não tinham para onde ir. Morava ali na casa pastoral, ele jubilou, pastor, precisamos da casa para morar outro, para vir outra pessoa morar, outro pastor morar. E não tinha para onde morar. Eu cortava o meu coração de ver pastores velhinhos sem ter casa para morar, às vezes morar lá num fundinho, num barracãozinho lá que os filhos cediam ou coisa parecida. Então, queridos, eu comecei a pensar nisso. Não, eu preciso me programar, eu preciso me preparar. E, às vezes, a gente não se preocupa com isso em ter a nossa casa própria. E é na época que nós estamos em produção. Nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Por mais que nós ganhemos. Então, é preciso que a gente comece a se preparar, a semear. Esses dias alguém foi na minha casa e viu, ô, pastor, o senhor mora bem, hein? E eu disse, graças a Deus, eu moro muito bem. Essa casa eu comecei a construir, eu disse para a pessoa, essa casa eu comecei a construir em 1975, quando eu fui ser pastor em Cândido Mota. Eu comprei um terreninho lá no fundo, de sociedade com a minha prima. Depois, quando eu fui para Tupã, eu vendi a minha parte para ela, comprei um terreninho lá numa outra ponta, agora o terreno era só meu. Quando eu fui para Curitiba, vendi o terreno, vendi meu carro e comprei uma kitnet. Naquele tempo, o pastor não tinha como fazer financiamento, porque naquela época o pastor não tinha como comprovar o seu rendimento. Comprei uma kitnet. Aí foi com uma luta, comprei uma segunda. Quando eu vim para Campinas, eu vendi as duas kitnets e comprei meu primeiro apartamento. Comprei meu primeiro apartamento. Depois do apartamento, consegui comprar o meu terreno. Então, sabe, vai plantando. É um longo plantio. A gente fala sobre isso. Então, queridos, nós precisamos cuidar também da vida material. Precisamos cuidar e semear nos estudos. E eu queria uma palavra muito especialmente para os jovens, adolescentes, e para os pais e os jovens dos adolescentes. Essa semana eu participei de uma célula e eu fiquei muito contente. O pai dizendo, o filho gosta de futebol, está fazendo testes, era para ter ido fazer um teste, mas tinha que perder a aula na faculdade, senão abriu mão, é apaixonado por futebol, quer jogar num clube grande, mas não podia ir porque tinha que faltar da faculdade. Sabe, a gente precisa priorizar estas coisas. Por quê? Porque hoje, se você for... Quem vai prestar um concurso, ou quem vai procurar um trabalho, a primeira coisa que eles perguntam, você tem um curso superior? Às vezes o curso superior não tem nada a ver com o que você vai trabalhar, mas precisa de um curso superior. E às vezes eu fico pensando, eu fico triste de ver assim, como que está a escola? Ah, eu parei, estava muito puxado.
Estava muito difícil. Aí eu parei de estudar. Mas como que vai colher? Parei de estudar. Então, às vezes, eu optei por trabalhar. Tem tempo que é tempo de trabalhar. Hoje, os casados, pais de famílias, pai de família, se não semeou lá no estudo, hoje tem que trabalhar para pôr o pãozinho em casa. Mas, jovem, sabe qual é a sua prioridade? É estudar. É se preparar para poder colher. Então, eu chegava muito tarde da faculdade, eu chegava muito tarde da escola, ou eu não gostava. Queridos, a vida não é fácil para ninguém. Eu falo, às vezes, das minhas experiências, não é que eu seja o bam, mas eu não vou falar dos outros, eu falo da minha vida. Para mim não foi fácil, queridos. Eu venho de uma família muito pobre. Nós só não passamos fome. Mas quando eu fui para fazer o seminário em São Paulo, um caipirinha de 18 anos, que saiu de Cândido Mota, filho único, eu tenho 2 irmãs, mas eu não fui o filhinho do papai, mas eu fui o netinho da vovó. Ela morava em casa, então era aquela que me paparicava. E eu fui para lá para estudar. Não foi fácil. Quando eu cheguei em 1970, eu peguei um táxi com 2 malas enormes, porque eu estava indo para morar no seminário. Então, eu fui com 2 malas enormes. Quando chegou ali na Avenida Vergueiro, ali na Liberdade, o motorista parou do lado de cada da avenida e disse, olha, não dá para atravessar porque está em obras no metrô. Não dá para eu atravessar, você vai ter que ir a pé. E dava 1 quilômetro e pouco. Eu, magrinho, eu pesava 52 quilos. Já pesei isso quando fui para o seminário. Com 2 malas, e fui andando até chegar no seminário. No seminário eu tive uma recepção boa e outra nem tanto. Como eu era muito novinho, eu tinha 18 anos, todos tinham bem mais do que eu, uns me tratavam de calourinho e me bajulavam, outros aproveitavam porque eu era o calourinho e exploravam-me. Então foi um tempo assim difícil e eu sentia muitas saudades. Um dia eu fui para a casa de uma prima, e eu fui para o quarto, mas eu chorava, porque eu não conseguia me adaptar no seminário, não me adaptava em São Paulo, não sabia andar. Aí, a primeira vez que eu fui para Cândido Mota, na casa do papai, chorei, ele disse, filho, se você quiser voltar, o seu quarto está aqui. Eu disse, papai, se eu voltar, eu vou ser uma pessoa muito frustrada, porque eu não vou realizar o meu sonho. Peguei o trem, voltei para São Paulo e fui trabalhando. A vida não era fácil, eu disse que eu era de uma família muito pobre, então eu fazia o seminário de manhã, eu não tinha condições de pagar a pensão ali no seminário, então eu ajudava na cozinha. Depois, à tarde, no 2º ano, eu fui trabalhar no cartório, de manhã o seminário, à tarde no cartório, e à noite eu fazia a faculdade de filosofia em Mogi das Cruzes, e aos domingos trabalhava com a igreja no último ano. O meu sogro e a Deise me traziam na sexta-feira na rodoviária em São Paulo, eu pegava o ônibus, vinha para Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu trabalhava com a igreja, domingo à noite eu voltava e começava tudo de novo. E sabe de uma coisa? Eu não morri. Estou aqui, graças a Deus, e colhendo muito disso. Deus me deu a oportunidade de viajar por vários estados do Brasil, por vários países deste mundo, e muitas vezes eu orando, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse presente. Mas sabe, não vem tudo de mão beijada, não, meus filhos. Precisam estudar, e tem época que é época de ralar, de estudar. Precisa semear no trabalho. De quando em quando eu encontro alguém que fala assim, como que você está no trabalho? Eu deixei, estava muito pesado o trabalho. O chefe era muito ruim. Eu ganhava pouco. Tá, e agora, quanto você está ganhando? Não estou ganhando nada, estou desempregado. Quanto você ganhava antes? Que fosse o salário, sei lá. Para mim, o salário é mais do que nada. Então, prefere não ganhar nada. Agora, diga para mim, qual o trabalho que é moleza? Aonde que você vai que é... Quer que eu fale um pouquinho sobre o pastorado?
também tem as suas lutas. Me lembro uma vez que estava viajando com o Silvano perguntou, pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? E muitas vezes, cada vez que vem uma luta, eu penso em desistir. Tem as nossas lutas, invista no seu trabalho. Se você não investir no seu trabalho, se preparar, se dedicar, sabe, a hora que chega a hora de você aposentar, de ficar mais tranquilo um pouquinho, e daí? O que aconteceu? Nós precisamos semear nos relacionamentos pessoais. Viver com gente não é fácil, mas a gente não vive sem pessoas. A gente não foi feito para viver assim. Nós precisamos de relacionamentos, de pessoas. Para isso a gente precisa semear, agradar, ajudar. Às vezes a gente só espera que as pessoas venham até nós, mas nós precisamos nos empenhar e ir ao encontro. Não de encontro, o problema é esse. É que algumas pessoas vão de encontro, trombam com as outras pessoas. Aí não cria relacionamento. Nós vamos ao encontro das pessoas. São muitos os campos, mas eu quero terminar sobre os campos de semeadura, falando sobre semear na vida espiritual. Oração, jejum, tempo com a palavra, obediência, envolvimento com a igreja, com o povo de Deus, tudo isso é semeadura para colher bênçãos. Há aqueles que querem crescer espiritualmente, mas não se envolvem com Deus, não se compromete com o Senhor da igreja e nem com a igreja do Senhor, e querem crescer espiritualmente. Não se cresce espiritualmente se não semear com a oração, com a leitura da palavra, com a convivência com a comunidade, com a igreja de Jesus Cristo. Se não tem compromisso com Deus, se vive uma vida de pecado, de hipocrisia, de leviandade espiritual, vai colher o quê? Vai colher o quê? Vida espiritual muito fraquinha, frágil. Mas se vem para a igreja, louva a Deus, dizima, ora, cuida da casa do Senhor, vai colher o quê? Vai colher bênçãos. Vai colher bênçãos. Então nós precisamos semear na nossa vida espiritual, para que colhamos também uma vida abundante, uma vida de poder, uma vida abençoada, uma vida rica na presença do Senhor. A semeadura, às vezes, exige que cumpramos tarefas indesejáveis. Ou seja, coisas que a gente não está muito afim de fazer. Mas é tempo de semear. Hoje eu não estou afim de ir na roça, não estou com muita vontade. Tudo bem, não vai, mas não pense que no final lá você vai colher. Então, nós precisamos, muitas vezes, na semeadura, fazer coisas que às vezes a gente não está muito afim, não gosta muito. Antigamente tinha uma senhora que fazia muitas músicas para as crianças. Só os mais velhos, chamava Tia Romilda. E ela tinha uma musiquinha que nós cantávamos lá em casa e os meninos achavam muito ruim, não gostavam dessa música. Às vezes tinha que fazer alguma coisa, não queria fazer, e a gente começava a assobiar ou cantarolar, ou a cantar mesmo. Há coisas, meu bem, que é nosso dever, que a gente não gosta, mas tem de fazer. Afinadinha, bonitinha essa música, não é? Então, tem coisas que é nosso dever, que a gente não gosta, mas tem de fazer. Quem não se esforça, quem não se empenha, faz somente o que gosta, o que quer, e isso não terá uma boa colheita. Se a gente pudesse fazer somente o que a gente gosta, somente o que a gente tem prazer, somente o que a gente quer fazer. Mas não é assim, queridos. A vida exige de nós a semeadura, e muitas vezes a semeadura
é em tempos difíceis, em tempo e coisas que às vezes no momento não nos dá muito prazer. Vai dar prazer lá na frente, quando a gente for colher. A semeadura, ela está ligada às nossas ações e não às nossas emoções. Eu estou com vontade. Eu gosto. Não é sempre assim. É ação. A gente vai se empenhar. Semeadura vai além das intenções. Eu preciso semear em mim mesmo, no meu corpo. Eu preciso fazer exercício. Eu preciso. Eu preciso estudar. Eu vou estudar. E o tempo vai passando. Eu preciso me envolver com as coisas do Senhor. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir orar. Não é de boas intenções que se semeia. Vai além das boas intenções. Pondo a mão na semente e semeando. Se ficar só na boa intenção, não há semeadura. O fazendeiro fica lá, eu preciso semear. Fica com a sementinha na mão. Eu preciso semear. Não adianta que no final da temporada ele não vai colher. Uma coisa importante, às vezes a gente culpa o diabo. É o diabo que é culpado porque não está colhendo. A minha vida é muito difícil. A minha vida é ruim. E culpa o diabo. Querido, será que nós muitas vezes não deixamos de colher justamente porque nós não semeamos? Então a gente precisa tomar cuidado que a gente joga tudo nas costas do diabo. Só não vou falar do coitado porque ele não é um coitado. Mas a gente joga muitas coisas, ele é o culpado, sendo que na realidade muitas vezes nós não estamos colhendo porque não plantamos, ou estamos colhendo porque plantamos mal, errado. Há dois tipos de semente, a semente boa e a semente ruim. E às vezes a gente planta as duas juntas. Faz o que é bom, mas também faz o que é ruim. A tendência é que a semente ruim destrua a semente boa. Em Efésios, capítulo 6, versículo 8, diz assim: certos de que cada um, diga comigo, cada um, se fizer, diga comigo, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então é cada um, é responsabilidade pessoal, individual, particular, cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. A gente quer que o Senhor faça, sem que nós tenhamos lançado a semente. Senhor, dá uma boa lavoura. Você jogou a semente? Não. Espera um pouquinho, você está querendo também demais. Vamos correr um pouco. Terceira lei. A colheita é proporcional à semeadura. A quantidade de semente plantada determinará quanto será colhido. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Isso é em todas as áreas. Se semeia bastante na família, vai colher também. Se semeia bastante nos estudos, faz a sua faculdade, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer uma PhD. O que vai acontecer? Vai colher mais. Se semeia também na vida das pessoas, é uma pessoa bondosa, tem bastante bons relacionamentos, vai colher também um ambiente bom. Na vida espiritual, se nós semeamos bastante na nossa vida espiritual, vamos ter uma vida abundante espiritualmente falando. Quer uma colheita abundante? Plante o máximo que você puder. Quarta e última lei. Tem o tempo certo para a colheita. Tem o tempo certo para a colheita. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim:
porque a seu tempo, diga comigo, a seu tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Às vezes pode demorar algum tempo para depois vir a colheita. Precisa ter paciência para esperar. Muitas pessoas querem colher imediatamente. Aliás, esse é um mal da nossa época. Tem coisa que a gente fala, é um mal do nosso tempo, coisa que sempre foi má. Porém, hoje, realmente, nesse aspecto, porque anteriormente, sabe, parece que tinha mais tempo, o tempo parece que não passava tão rápido. E hoje, com tanta coisa que a gente faz no mesmo dia, então o tempo é o mesmo 24 horas. Mas não dá tempo de a gente fazer tudo que a gente precisaria fazer. Então tem este mal hoje, é assim, a gente não tem tempo para esperar as coisas. E deixe-me dar esta palavra também nesse sentido. As pessoas chegam hoje e já querem colher resultado de imediato. Chegam numa empresa, já quer chegar na cabeça. E começa a trabalhar. Se tem um obstáculo, ele já cai fora logo, não serve, já vai para outro, e já vai para outro, não cria raiz, não planta, não enfrentam as dificuldades. E dificuldades sempre as teremos. É preciso que a gente saiba plantar, esperar o tempo. Quer ver um exemplo? Às vezes os pais ficam desanimados com os filhos, muito especialmente na adolescência. Eu ensino, olha, arrume a cama direitinho, olha, põe o sapato aqui, faça desse jeito. E parece que não está valendo nada, não adianta nada. Sabe quando vai colher? Quando esse filho ou essa filha se casa e você vai lá na casa e vê que está tudo arrumadinho, você fala, Então, muitas coisas não somos nem nós que vamos colher. Estamos plantando para outros colherem. Então, queridos, nós precisamos saber esperar o tempo da colheita. Em Eclesiastes 3, versículo 2, diz assim, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo de colher o que se plantou. Nós precisamos, é o tempo de plantar. Estamos plantando, estamos plantando, estamos plantando. Senhor, mas eu não estou vendo. Continue plantando, porque a semeadura é nossa, o dar de crescer é de Deus. Então, há um tempo certo para tudo. É preciso saber esperar. Muitas vezes nós queremos colheita imediata, e senão nós ficamos irritados e jogamos tudo para o ar. Destrói toda a plantação, e aí não vai colher. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, digam comigo, se não desanimarmos, se não desanimarmos, chegará o tempo certo, digam comigo, o tempo certo, em que faremos a colheita. Se não desanimarmos, você pode não estar colhendo hoje, porque não está pronta ainda a lavoura. Não está pronto, continue plantando. No tempo certo, a semeadura é nossa, o crescimento é de Deus, e tem o tempo certo de cada colheita. A verdade é que nós nunca paramos de plantar, porque nós nunca queremos deixar de colher. Era isto, queridos, que eu queria conversar com os irmãos hoje, uma palavra simples, mas muito prática, onde fala da lei da semeadura. Quem não planta, não colhe. Colhe o que planta. Colhe o que planta. Colhe na proporção que se planta. E colhe no tempo certo. Que Deus nos abençoe, para que nós não desistamos nunca. E eu quero terminar com Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, então não desanime, porque vem o tempo certo. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia
e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não desanime, é tempo de semear. Todo tempo é tempo de semear. A colheita vem no tempo do Senhor, e nós estamos aguardando sempre. O que temos hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás. O que teremos amanhã é fruto do que estamos plantando hoje. Que Deus nos abençoe e faça de nós lavradores, sempre plantando, e virá o tempo da colheita, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer, porque o Senhor tem nos ensinado esta lei da semeadura. Quero te pedir que tu nos ajudes, ó Deus, para que dia a dia estejamos plantando, semeando. Às vezes, Senhor, saímos com luta, com dificuldade, chorando, mas que não desanimemos. Plantemos, semeemos na nossa família, na nossa vida pessoal, nos estudos, na vida profissional, muito especialmente na vida espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, para semear e aguardarmos no Senhor, e que cada um de nós possamos colher bênçãos vindas do Senhor, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais, familiares. Ajuda-nos assim, Senhor, que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que nos dediquemos à semeadura, em nome de Jesus. Amém.